Olá, bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts. Este fim de semana de Páscoa podemos dizer que é também uma época de alguma reflexão e para muitos de introspecção. Aqui vamos convocar a nossa comunidade para seguir o pensamento em voz alta de mais um membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. E neste episódio contamos com o comentário de Joana Garopa, diretora global de marketing e comunicação da Galp. Olá, Joana, é um prazer ter-te nestes nossos Weekly Thoughts. Obrigada eu pelo convite e de estar aqui nesta nossa conversa. E vamos então ao tema que tu escolheste. Olha, nem de propósito, eu estou assim um bocadinho com um ar mais informal, porque o estudo que tu escolheste para comentar hoje, há uma das conclusões que lá sai, é que de facto os ambientes informais estão a ganhar aqui algum espaço dentro daquilo que são as preferências dos inquiridos neste estudo. Mas vamos então falar deste tema. Trata-se de um estudo promovido pela World Federation of Advertisers, conhecida normalmente como WFA, que contou com o contributo de 12 associações de anunciantes de todo o mundo, Portugal incluído, através da APAN. E o objetivo era saber o que é que atrai os profissionais de marketing mais talentosos e o que é que leva estes profissionais a optarem por se juntar a equipas de determinadas organizações, ou dizendo de outra forma, a ambicionar trabalhar em certas marcas e empresas. Joana, de facto este tem sido um ano muito marcado pela pandemia, aceleração de tendências, há muita coisa que está a mudar também nesta relação entre colaboradores e organizações. Eu não sei se tu participaste no estudo como membro também da APAN, como anunciante, fazendo aqui parte um bocadinho destes 56% dos inquiridos que eram mulheres. O que é que gostarias de realçar? Que conclusões, no fundo, é que tu também tiraste ao ler esta pesquisa? Olha, eu quis até trazer este tema porque acho que nós, como tu dizes bem, estamos numa altura de alguma reflexão, não é? Quer dizer, a vida passou-nos assim a ferro, basicamente, e a todos, às empresas, às marcas, a nós como profissionais, como pessoas, e portanto sinto que estamos aqui numa fase quase de reconectar connosco próprios e portanto este tema do que é que as pessoas querem, o que é que as motiva, o que é que as faz trabalhar, o que é que as faz feliz no trabalho, é um tema efetivamente que me despertou algum interesse e achei que era interessante termos esta conversa. Eu participei no estudo, sim, verdade, faço parte da percentagem de pessoas que participou neste estudo e uma das coisas muito interessantes daqui é que nós achamos sempre que sabemos mais ou menos o que é que os outros querem, não é? Vamos lendo as pessoas e temos assim umas ideias de como é que elas querem ser desenvolvidas, quais são os planos de carreira que têm, nós achamos sempre que temos essa pretensão. E o que é facto é que este estudo, a mim o que me surpreendeu, não tanto as três vertentes que são mais valorizadas pelos profissionais de marketing, que estão muito alinhadas com uma perspectiva não só focada no marketing. Portanto, na realidade, a primeira vertente é os profissionais preferem trabalhar para empresas e marcas que têm causas e propósitos que vão para além da sua atividade. E isto é o número um que faz com que a pessoa se sinta bem no seu mercado de trabalho e que queira e procure projetos nestas áreas. E fiquei algo surpreendida por ser o primeiro indicador e acima de tudo fiquei mais surpreendida, confesso, porque depois fui ver as idades dos inquiridos, porque a minha primeira reação foi, isto é millennials e os millennials têm esta coisa, mas não, portanto depois fui ver e cheguei à conclusão que praticamente 60% de quem respondeu tem mais de 10 anos de carreira nestas áreas. Portanto, não estamos a falar propriamente de pessoas em início de carreira, estamos a falar já com alguma experiência e com alguma bagagem e alguns vícios nestas matérias. E parece-me a mim que este tema das causas, que vão muito para além das próprias empresas e das próprias marcas, é algo que nós já sentimos na sociedade como um todo, não é? Portanto, diria que hoje em dia parece que cada vez mais esta consciência que todos nós ganhamos do impacto que nós temos na vida dos outros, da importância efetivamente desta consciência global, traz também
este mesmo tema para o mercado de trabalho. Portanto, achei muito curioso, o que faz com que haja marcas que são muito valorizadas. Deixa-me ir aqui à minha cábula. Aparece aqui claramente a Nike, a Apple e a Google, tipo no topo destas empresas que claramente têm causas que vão muito para além da venda dos ténis ou da venda dos telemóveis. Portanto, a mim surpreendeu-me foi isto estar em primeiro lugar. Em segundo está logo um dos fatores que eu achei que a nossa área do marketing, para mim isto era uma vaca sagrada, e portanto passou para o segundo lugar, e eu fiquei bastante surpreendida, que é esta orientação para o cliente, não é? Esta orientação para o consumidor, esta valorização que as pessoas têm das empresas que estão mesmo centradas naquilo que os clientes e os consumidores querem, que não são muitas, não é? Portanto, acho que há aqui um grande esforço de todos nós de cada vez mais olharmos para essa temática, mas é muito fácil cairmos aqui neste churrilho do marketing em que queremos vender coisas e recebemos os briefings das divisions e às tantas quase que nos esquecemos, está bem, mas será que as pessoas do lado lá querem isto? Portanto, bora lá fazer aqui o raciocínio ao contrário, o que é que as pessoas querem, e apresentar as respostas para eles. Eu diria que o marketing funciona muito à volta desta dualidade de o que é que nós queremos vender e o que é que as pessoas querem. E portanto fiquei bastante surpreendida que este vetor desta centralidade nas pessoas e nos clientes, que faz valorizar empresas como a Amazon e como a Procter & Gamble, também é uma das empresas que as pessoas valorizam como super centrada no cliente e no consumidor. Está em segundo lugar. Portanto, primeiro as causas, não é? E aquilo que move as empresas e as pessoas para além do fazer dinheiro, porque claro, as empresas existem para fazer dinheiro, mas os nossos profissionais desta área queremos é trabalhar para empresas que nos inspirem, no fundo é isto. E depois a segunda variável é realmente trabalhar em organizações que estão focadas e viradas para o cliente e do cliente para dentro e não de dentro para fora. Portanto, é interessantíssimo, e as marcas que aparecem são, enfim, estas referências que algumas já disse, a Nike, a Apple, a Google. A Coca-Cola também, não é? Uma das marcas que aparece. A Coca-Cola também aparece na lógica das causas, portanto, como uma empresa que tem umas causas bem definidas e que é muito para além do beber o refresco, vai muito para além disso. E outras temáticas depois que também são muito valorizadas, o portfólio de marcas, não é? Onde a Unilever e a Procter & Gamble são tipo o topo a joia da coroa, portanto, trabalhar em empresas que têm um portfólio de marcas muito interessante. E aparece também, não muito longe, e este sim parece-me um tema também curioso, são empresas que sejam éticas, que tenham bons frameworks de trabalho, de relação com os seus colaboradores e com os seus parceiros. Portanto, é um dos temas também que aparece muito vincado. Aliás, há uns gráficos sobre mesmo a cultura, não é? A própria cultura da organização nos departamentos de marketing, que também são interessantes. Eu há bocado falava da questão do informal, e é uma das coisas que aparece, não é? Há aqui um gráfico que mostra que o informal versus o formal, há aqui uma determinada tendência para valorizar mais uma cultura mais informal. Se não li mal o gráfico, não é? Eu acho que não. Não, lindamente. Aliás, porque depois começa-se, portanto, as grandes causas e aquilo que motiva os profissionais de marketing a trabalharem nestas empresas que têm causas para além da sua atividade económica e comercial, esta centralidade no cliente. E depois o ponto é, em termos de ambientes de trabalho, o que é que as pessoas preferem? Preferem ambientes muito dinâmicos, em vez de serem ambientes considerados, não é? Aquela coisa na minha geração, não sei, na nossa geração era muito comum nós dizer, não, eu quero ir para esta empresa porque isto é uma escola, não é? Eu vou aprender imenso. E agora é mais, não, ou é dinâmico e a coisa flui de uma forma muito natural, há uma preferência por essa vertente do que propriamente serem empresas e marcas muito, muito consideradas. Até há uma preferência pelo experimental, não é? Mais exato. Experimentais, menos premeditadas. Orientada para o output em vez de ser os processos, não é? E então nas grandes empresas, às vezes parece que as coisas se perdem nas várias vertentes de execução e na realidade valoriza-se muito mais é o output, portanto o que interessa é o trabalho e o resultado final e não tanto como é que lá se chega. O tal tema que também já falaste, portanto ambientes muito mais
informais e não formais. E depois houve também aqui um tema que eu achei muita piada, até porque a minha experiência diz-me o contrário, vê lá como realmente é importante olhar para estes estudos, porque faz-te questionar algumas coisas que para ti seriam inquestionáveis, que era, valoriza-se muito mais as organizações ágeis, portanto flat e ágeis, com esta flexibilidade de funções, do que propriamente organizações que tenham umas equipas de trabalho muito estruturadas. E eu confesso que a minha experiência até à data tinha-me dito que não, que as pessoas gostam de saber muito bem, concretamente, onde é que começa e onde é que acaba as suas funções. E que às vezes sem esta claridade as coisas ficam um bocadinho perdidas. E houve em tempos até, confesso que quando entrei na Galp tentei ter até uma estrutura que era de double roles, portanto as pessoas faziam duas coisas diferentes, em equipas umas da marca e outras da comunicação, portanto tentei trazer aqui e a coisa não correu de todo bem, portanto para mim vaca sagrada era, não, as pessoas têm que ter as suas funções bem definidas, etc, etc, e agora olhei para aqui e disse, não, olha que interessante, afinal este tema da agilidade é muito mais valorizado do que aquilo que seria de pensar. Outro tema também é as fortes progressões internas, em contraposição com contratar talento externo, que também acaba por ser surpreendente. No fundo, acho que todos nós queremos ter esta ideia que temos perspectivas de carreira e que podemos crescer no sítio onde estamos e que podemos fazer realmente coisas diferentes. Não é muita prática, porque, desculpa interromper, Joana, porque muitas vezes o que nós noticiamos, e aqui estou a falar como jornalista, é a empresa tal contratou mais um talento fora, não é? E nós muitas vezes que estamos em contacto com estas organizações perguntamos, mas porquê que não foi alguém de dentro, não é? Porquê que não foi alguém de dentro? Há também aqui uma certa tendência, ou havia até há pouco tempo, de se ir buscar sempre talento externo para assumir determinado tipo de funções. Claro, e eu acho que se mantém um bocadinho esse dogma, não é que não se olhe, eu acho que a questão não é não se olhar, também existe às vezes uma falta de claridade sobre o talento que há internamente e o potencial que tem noutras funções, não é? Portanto, quem entra para fazer uma determinada coisa depois é relativamente mais difícil olhar para essa pessoa para fazer outra coisa. Mas acima de tudo às vezes é necessário também ter sangue novo. Eu encaro alguém que vem de fora. Não é só pelo seu talento ou pela falta de talento na empresa onde tu estás, eu acho que tem a ver mais com a perspectiva de uns olhos frescos que olham para as mesmas temáticas de uma forma completamente diferente. Até acho muito útil tu ires buscar as pessoas de outros setores. Até, portanto, se eu estou na energia, eu vou buscar pessoas das telecomunicações e das vidas, não tem nada a ver, portanto, são mercados completamente diferentes, portanto, vão trazer claramente uma perspectiva que pode ser muito diferente daquilo que eu tenho vindo a fazer e permite-te questionar os teus métodos e as formas como trabalhas. Portanto, achei muito, muito curioso este estudo, permite-nos falar de pessoas, permite-nos falar das suas motivações, permite-nos refletir sobre se estamos ou não a gerir bem as nossas equipas. E o que é facto é que houve um grande profissional da nossa praça que uma vez me disse, e isto nunca me saiu aqui da parte de trás aqui da minha mente, que é o que mede o teu sucesso não é tanto a quantidade de cargos importantes que tens, mas as pessoas com quem trabalhaste, se elas efetivamente crescem ou não para esses mesmos cargos ou outros. E portanto, este estudo achei muito interessante porque nos permite-nos perceber se estamos a olhar para as nossas equipas com os olhos certos e a tocar nos botões certos para as manter motivadas e empenhadas. E é de resto um estudo que também deixa ao longo daquilo que é a sua descrição e as suas conclusões, deixa também algumas dicas, diria, alguns conselhos também para as empresas poderem de facto melhorar aqui algumas das dinâmicas que estão ali expostas. Joana, em primeiro lugar, muito obrigada por teres participado no estudo também, porque fico muito feliz que Portugal também esteja, obviamente, a participar nestes estudos internacionais e por fazeres parte. É engraçado, porque também achei, quando fui ver a caracterização da amostra, achei interessante que participam, temos muito mais mulheres
pelo menos a participar neste estudo da área do marketing do que homens. Elas são 56% e eles são 42%. Portanto, em Portugal, se reparares então na legenda de Portugal, ainda é mais, acho que são quase 60% das mulheres e 40% os homens. Mas queres que diga, eu acho que é um reflexo também do nosso mercado, não é? Nós, bem ou mal, e perdão aqui aos meus colegas, excelentes colegas masculinos, eu diria que hoje em dia, na realidade, o mercado de trabalho nesta área está bastante influenciado pela mente feminina, diria eu. E está muito bem, diga-se de passagem. Também acho que sim. Olha, Joana, foi um gosto contar com um comentário nos Weekly Thoughts, assinado obviamente por ti, mas não é tudo. Queremos também que partilhes uma sugestão de cultura e lazer para este fim de semana de Páscoa ou, quiçá, para as próximas semanas. O que trouxeste para sugerir? As sugestões nesta altura são difíceis, não é? Porque, se queres que diga, eu acho que coisas tão simples quanto ir à praia ou poder ir dar um passeio ao ar livre, para mim já são excelentes sugestões e que funcionam lindamente para libertar a nossa mente. No entanto, não quis deixar de trazer algo e então trouxe uma exposição que vai abrir em junho, portanto, até lá. Vamos esperar que isto já esteja num estado de normalidade que nos permita ir sem problemas, na Cordoaria Nacional, que se chama Rapture, um artista interessantíssimo, super fora da caixa, que é o Weiwei, não sei se é assim que se diz, se calhar não é nada, mas olha, fica o nome. Fica dito à portuguesa. Exatamente, é o Weiwei. E o Weiwei, portanto, e muito fora da caixa, completamente eye-opener, com uma perspectiva muito asiática sobre algumas temáticas que são, diria eu, quase existencialistas. Trabalha com vários materiais e parece-me a mim que vai ser, sem dúvida, uma exposição interessantíssima. Ele, enfim, já fez várias coisas em todo o mundo, é muito conhecido e acho que é uma oportunidade única e portanto, a não perder seguramente. Vai ser uma lufada de ar fresco, digamos assim, depois deste confinamento, não é? Exatamente, exatamente. Joana, mais uma vez, obrigada pelo teu contributo nesta nossa série do Empower Brands Channel. Até breve, espero encontrar-te de novo aqui. Sem dúvida. Para si que nos segue ou que só agora chegou ao nosso canal, não se esqueça de subscrever o Empower Brands Channel, de ativar as notificações. Tenha um fim de semana de Páscoa com os conteúdos de excelência do nosso canal. Obrigada por estar aí, fique bem e em segurança.